until the day. Uma voz que ecoava como um trovão e letras que pareciam sussurros da alma. Chris Cornell nos deixou, mas sua música continua nos assombrando e emocionando. Hoje, vamos mergulhar em uma das canções mais enigmáticas e poderosas do Audioslave, Like a Stone. Qual era a verdadeira inspiração por trás dessa melodia melancólica? Seria uma carta de amor, um lamento sobre a morte ou algo ainda mais profundo? E como essa canção se conecta ao destino trágico de Cornell? Chris Cornell, o talento notável por trás do Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog e de uma carreira solo prolífica, deixou uma marca indelével no mundo do rock. Nascido e criado em Seattle, Cornell tinha uma forte ligação com o movimento grunge emergente na cidade. O ambiente, caracterizado por criatividade, clima sombrio e um sentimento de alienação, contribuiu para a natureza crua e introspectiva da música grunge. Na adolescência, sofreu de depressão clínica severa. Passava a maior parte do tempo tocando bateria e guitarra. Mas antes de encontrar o sucesso como músico, Cornell teve origens humildes. Em 1984, a trajetória de Chris Cornell mudou quando ele se tornou vocalista e compositor da icônica banda Soundgarden. A banda emergiu como uma força pioneira da cena grunge de Seattle. Eles foram a primeira banda grunge da cidade a assinar com uma grande gravadora, antes mesmo do Nirvana. Com afinações de guitarra não convencionais, assinaturas de tempo atípicas e os vocais poderosos de Cornell, o Soundgarden abriu um caminho único na indústria musical. Seu álbum Super Unknown, lançado em 1994, se tornou um monólito do hard rock e mostrou seu som distinto. Apelidado de A Voz, Chris Cornell possuía um alcance vocal de 4 oitavas, capaz de estremecer o céu. Sua entrega vocal, muitas vezes comparada a Robert Plant e Bon Scott, tinha um estilo visceral que destacava seu talento inigualável. Além do trabalho com o Soundgarden, Cornell colaborou com músicos do Pearl Jam para formar o projeto Blues Temple of the Dog. Esse projeto revelou um lado diferente da musicalidade de Cornell. Após sua fase solo, Cornell se uniu a membros do Rage Against the Machine para formar o Audioslave. O melancólico hino pop rock Like a Stone se destaca como um testemunho da arte de Cornell, sendo uma de suas maiores obras. O baixista Tim Comerford acreditava inicialmente que a música falava de uma história de amor. No entanto, Chris Cornell trouxe outra perspectiva, afirmando que a música é sobre um cara sentado em um quarto de hotel, onde ele contempla a morte e o que ela significa, criando uma imagem que ele goste. Seguindo a filosofia de talvez quando você morrer tenha sido bondoso o suficiente em vida, você irá para algum lugar que você recorda ser muito legal. O tom melancólico e alguns elementos da letra levaram à especulação de que Like a Stone teria sido escrita para Layne Staley, vocalista do Alice in Chains, falecido em 2002. Porém, Cornell negou essa ideia, afirmando que escreveu a música antes da morte de Staley. O videoclipe foi gravado em uma antiga mansão espanhola em Los Angeles, onde o lendário Jimi Hendrix viveu e compôs. O vídeo mostra o Audioslave tocando dentro da mansão, que também possuía um estúdio de gravação, criando uma atmosfera única com uma paleta de cores azul esverdeada. O filho de Tim Comerford, Xavier, aparece no vídeo, adicionando um toque pessoal à produção. Like a Stone é uma canção profunda e introspectiva, com letras ricas. Vamos analisá-las e interpretá-las. On a cobweb afternoon in a room full of emptiness. Em uma tarde empoeirada, em um quarto cheio de vazio, a música começa com uma cena solitária e nostálgica. A tarde empoeirada e o quarto cheio de vazio sugerem uma sensação de abandono e introspecção. É como se o eu lírico estivesse refletindo sobre o passado, perdido em pensamentos profundos. My freeway, I confess I was lost in the pages. Perto de uma rodovia, eu confesso que estava perdido nas páginas. Aqui, ele menciona uma rodovia, que pode simbolizar a jornada da vida ou o fluxo do tempo. Ao mesmo tempo, ele está perdido nas páginas, o que pode indicar que está lendo um livro, possivelmente a Bíblia, já que os próximos versos fazem referência a um livro sagrado.
full of doubt, reading how we down, and if we're good, we'll lay to rest anywhere you wanna go. De um livro cheio de morte, lendo sobre como morreremos sozinhos. O livro, cheio de morte, reforça a ideia de um texto sagrado, como a Bíblia, que frequentemente discute a finitude da vida e o destino da alma. O verso reflete uma visão sombria sobre a solidão inevitável da morte. E se formos bons, descansaremos onde quisermos ir. Aqui, há uma referência à ideia de vida após a morte, sugerindo que aqueles que foram bons em vida poderão descansar onde desejarem. Isso pode estar relacionado a crenças religiosas, como o paraíso cristão, ou uma visão mais filosófica sobre encontrar paz na morte. And your hearts belong to me. Na sua casa, eu anseio estar, quarto por quarto, pacientemente. Eu esperarei por você lá como uma pedra. Eu esperarei por você lá, sozinho. Este verso tem múltiplas interpretações. A casa pode ser tanto uma metáfora para o céu ou a vida após a morte, quanto para a presença de uma pessoa amada que já partiu. Uma busca por algo ou alguém dentro dessa casa. Se a casa for o céu, isso poderia significar um desejo de reencontrar aqueles que já se foram. A imagem da pedra sugere imobilidade, eternidade e resignação. Pode significar alguém esperando eternamente pela morte ou por uma pessoa que nunca mais voltará. A solidão é um tema recorrente na música. Aqui há uma aceitação do destino. A espera será solitária, mas inevitável. And on my deathbed, I will pray to the gods and the angels. E em meu leito de morte, rezarei aos deuses e aos anjos. Chris Cornell retrata um momento de extrema vulnerabilidade. Ele se volta à espiritualidade, buscando redenção ou consolo nos momentos finais. To the pagans, or anyone who will take me to heaven. Como um pagão, a qualquer um que me leve ao paraíso. Esse verso sugere desespero. O eu lírico não tem um caminho definido e se assemelha a um pagão, buscando qualquer divindade que o aceite. Pode representar dúvidas sobre a religião ou uma visão cética sobre a salvação. To a place I recall. Para um lugar que eu lembro, onde estive há muito tempo. O céu estava machucado, o vinho sangrou e lá você me guiou. Aqui, ele pode estar falando sobre um estado de inocência ou felicidade que experimentou no passado. Pode ser uma referência ao paraíso, à infância ou a uma memória de tempos mais simples. A imagem do céu machucado e do vinho sangrando remete a uma cena bíblica, talvez a crucificação de Cristo, mas também pode simbolizar sofrimento e perda. You know, I read. E então eu li até que o dia se foi, e eu me sentei em arrependimento por todas as coisas que fiz, por tudo que eu abençoei e tudo que eu prejudiquei. Em sonhos, até minha morte, eu vagarei sem rumo. Aqui, o eu lírico continua sua busca por significado, perdido nas páginas do livro mencionado antes. A leitura simboliza sua tentativa de encontrar respostas para a vida, a morte e sua própria existência. O fato de ele ler até que o dia se foi pode representar o passar do tempo e a aproximação inevitável do fim. Olha para trás e reflete sobre seus erros e ações passadas. Essa sensação de pesar é um tema recorrente na obra de Chris Cornell, que frequentemente lidava com sentimentos de culpa e introspecção. Ele reconhece que sua vida foi marcada por altos e baixos, por momentos em que ajudou e machucou os outros. Isso sugere um balanço da própria vida, algo que muitas pessoas fazem quando percebem que seu tempo está acabando. O último verso da ponte é profundamente melancólico. Ele sugere que, mesmo nos sonhos, continuará vagando, nunca encontrando paz. Isso pode ser interpretado como um reflexo da luta interna de Chris Cornell, que lidou com depressão ao longo da vida. Like a Stone é mais do que apenas uma música. É um testamento da genialidade de Chris Cornell e da intensidade emocional que ele colocava em suas letras. Com seu tom melancólico e profundo, a canção se tornou um hino sobre a
vida, a morte e tudo o que vem no meio disso. Infelizmente, Chris Cornell nos deixou em 17 de maio de 2017, aos 52 anos. Sua morte abalou o mundo da música e deixou um vazio imensurável. Sua voz única, sua capacidade de transmitir emoção crua e sua sensibilidade artística fizeram dele um dos maiores vocalistas da história do rock. Mas a tragédia não parou por aí. Apenas 2 meses depois, seu grande amigo Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, também tirou a própria vida no dia 20 de julho de 2017, exatamente no dia em que Cornell faria aniversário. Chester sempre citou Chris como uma de suas maiores inspirações e chegou a cantar Hallelujah em seu funeral. Sua partida tornou essa história ainda mais dolorosa. Ambos lutaram contra demônios internos e encontraram na música uma forma de expressar sua dor e sua verdade. Suas vozes ecoam até hoje. Se essa música tocou você de alguma forma, lembre-se de que ninguém precisa enfrentar a escuridão sozinho. Se você ou alguém que conhece está passando por momentos difíceis, procure ajuda. Chris Cornell e Chester Bennington podem ter partido, mas seu legado permanece imortal. E sempre que ouvirmos suas vozes, eles ainda estarão aqui. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. O que Chris Cornell significou para você? Vamos manter essa conversa viva.